Olá, como é bom estar mais uma vez com você hoje, trazendo uma palavra maravilhosa do coração de Deus. Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante polêmico, bastante discutível, mas é necessário falar sobre isso. Vamos falar de salvação? Eu vou falar de 3 condições necessárias, indispensáveis para a salvação. Vamos começar lá no livro de Atos 4:12. Diz assim: assim sendo, a Bíblia enfatiza o perigo de negligenciarmos esta salvação, quer descrendo-a, protelando-a ou achando insuficiente, julgando ser necessário a ajuda de santos, guias ou obras. Hebreus 2:3, 55:6 e Atos 4:12. A salvação que herdamos de Cristo é definitiva? Essa é a pergunta. O que você acha? Resta-nos, porém, cumprir 3 requisitos para que possamos alcançar a salvação em Jesus Cristo, que está à disposição de toda a humanidade. Primeiro, crer. Crer no sacrifício e ensinamentos dados por Jesus. Uma das palavras ditas por Jesus aqui na terra: aquele que crer será salvo. Marcos 16, 15 e 16 diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esta passagem mostra-nos a primeira exigência para tomarmos posse da salvação: crer. Há muita confusão com essa palavra, crer. A maioria das pessoas confundem crer com simplesmente acreditar. Se sairmos entrevistando pessoas na rua, a maioria afirmará que Jesus morreu na cruz. No entanto, a grande maioria dessas pessoas ainda não são salvas. Por quê? Porque crer significa aceitar o sacrifício de Jesus como tendo sido em meu lugar e aceitar os seus ensinamentos num todo. Este crer chama-se fé. Fé significa permanecer nos ensinamentos de Cristo por toda a vida. Isso significa também que alguém pode ganhar a salvação e depois perdê-la. A segunda coisa importante, imprescindível, para alcançarmos a salvação é o arrependimento. Arrepender-se dos pecados cometidos. Atos 2, 37 e 38. Diz assim: e ouvindo eles isto, colocaram em seu coração a perguntar a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento, na Bíblia, não tem simplesmente
o sentido de constrangimento ou remorso pelos pecados cometidos. Antes, o seu sentido é muito aprofundado e toma o significado de mudança de direção. Vamos lembrar de um acontecimento de Pedro e Judas. Judas traiu a Jesus e o entregou por 30 moedas de prata. Em seguida, ele sentiu remorso, e o remorso o levou ao suicídio, e o suicídio o levou a perder a salvação, segundo a palavra. Pedro negou a Jesus Cristo 3 vezes antes que o galo cantasse. Mas naquela mesma noite, logo após, ele se arrependeu. Pediu perdão pelos seus pecados. Pediu perdão por tê-lo negado. E muitos ouvimos falar de Pedro depois que Cristo ressuscitou. Inclusive que no caminho de Emaús, quando Jesus apareceu àqueles homens, disse a eles: avisa a Pedro que muito me importa para mim a vida dele. Olha a diferença do arrependimento e do remorso. Arrependimento significa reconhecer que nossas atitudes, palavras ou pensamentos foram pecaminosos, que transgredimos a vontade de Deus e, portanto, queremos abandonar tais pecados. Se por acaso viemos a pecar com os mesmos erros ou outros, devemos pedir perdão a Deus, como nos ensinou Jesus na oração do Pai Nosso: e perdoa as nossas ofensas, e Jesus Cristo intercederá por vós ao Pai, perdoando-nos. 1 João 2,1 diz assim a palavra: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, que é o justo. 1 João 1,9 se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Arrependimento ocupa-se com o pecado e o remorso. Alguém disse: arrependimento é sentir remorso, a ponto de deixar o pecado. Há 3 elementos que constituem o arrependimento, segundo as Escrituras: intelectual, emocional e prático. Então são 3: intelectual, emocional e prático. Podemos ilustrá-los da seguinte maneira: conhecimento intelectual: o viajante que descobre que está viajando em trem errado. A pessoa compreende através da pregação da palavra que não está em harmonia com Deus. Segundo, o lado emocional do arrependimento: o viajante fica incomodado com a descoberta e uma autoacusação e tristeza sincera por ter ofendido a Deus. 2 Coríntios 7,10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento para a salvação, que a ninguém não traz pesar, mas tristeza do mundo produz a morte. Terceiro, resultado prático. Na primeira oportunidade, o viajante deixa esse trem e embarca no trem certo. Significa mudar de ideia ou de propósito. O pecador arrependido propõe mudar de vida e voltar a Deus. O resultado prático é que ele produz frutos dignos do arrependimento. Mateus 3,8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O arrependimento necessário para Deus perdoar seus pecados é o arrependimento prático. Confessar é a terceira coisa mais importante para alcançarmos a salvação. Confessar o senhorio de Jesus Cristo. Jesus não quer agentes secretos cristãos.
Ele quer testemunhas que confessem para o mundo que Jesus Cristo vive em suas vidas. No texto de Romanos 10, 9 e 10, Paulo nos diz que a confissão de nossos lábios deve ser a de que Jesus é o Senhor. Confessar que Jesus é o Senhor. Senhor, no tempo dos apóstolos, era uma palavra vinda do grego, kurios, que significa Senhor soberano, dono de tudo, inclusive das vidas. Jesus é dono da sua vida. Confessar Jesus Cristo como Senhor é colocarmos-nos debaixo de sua direção e ordem. Reconhecer que Jesus é o dono de nossas vidas e que, portanto, se nos colocamos nas suas mãos, Ele se responsabilizará por nos proteger a vida, até mesmo o louvor verdadeiro só pode vir de pessoas que confessem o seu nome. Presta atenção, você que louva, você que adora. Louvor verdadeiro só pode vir de pessoas que confessem o seu nome. É comum hoje vemos pessoas dizendo: aquele artista não se converteu, mas canta louvores. Aquela mulher não se converteu, mas eu ouvi outro dia ela na televisão cantando um hino. Hebreus 13:15 diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Só pode adorar a Jesus, a Deus, aquele que confessa Jesus como seu Salvador. Senão, sacrifício de tolo. Deus não vai receber o seu louvor, não vai receber a sua adoração. Confessar não é simplesmente pronunciar palavras, mas sim uma forte convicção e condição de afirmar algo. Vou repetir para vocês. Confessar não é simplesmente pronunciar palavras, mas sim uma forte convicção e condição de afirmar algo. Eu afirmo, Jesus é o Salvador da minha vida. Eu afirmo, Jesus é o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu afirmo que não há um outro caminho para chegar a Deus, para ganhar a salvação, senão por meio de Jesus Cristo. Não há outro caminho. Não tem santo, não tem santa, não tem nada que possa confundir essa palavra. Só há um caminho, só há um Deus, um só Senhor. Através de Jesus Cristo, podemos chegar a Ele, podemos chegar a esse Deus, ao nosso Senhor, confessando Cristo como seu Salvador. É comum ver pessoas dizendo: mas Deus está em todo lugar. Não, está em todo lugar, mas está em todos naquele lugar? A palavra de Deus diz: se estiverdes em mim, e a tua palavra, e a minha palavra estiverdes em vós, eu estarei contigo. Não há contrários à palavra de Deus. Não há como contradizer isto. Eu vou concluir essa lição, né? Essa pregação de hoje é uma lição de como alcançar a salvação e mantê-la. Porque ao alcançar a salvação, você pode conseguir hoje e perdê-la amanhã. Não pode haver fé sem arrependimento e nem arrependimento sem fé. Ambos acompanham o crente durante sua vida cristã e unem o crente ao Cristo vivo. Essa união com o autor da vida resulta em transformação de coração. Que julgamento faríamos da pessoa que sempre se vestisse de roupa imaculada, mas nunca falasse o corpo? Ou mas nunca lavasse o corpo? Imagina uma pessoa que fala de Deus o tempo todo, fala do amor de Deus o tempo todo, fala de Jesus Cristo o tempo todo, mas não está limpo. Mas por onde ele passa não exala o perfume de Cristo. Incoerente, diria que essa pessoa. Mas não menos incoerente é a pessoa que alega estar salva, vestida de justiça de Deus e ao mesmo tempo vive de modo indigno
para com Cristo. Tem fé, arrependeu-se, mas não confessa isto para ninguém. Eu espero que essa palavra que você ouve agora, que você acompanha nesse vídeo, sirva para que você comece a refletir sobre o que você tem feito ultimamente pela tua salvação. É comum igrejas pregando doutrinas que falem de bens materiais, a teoria da prosperidade, mas eu ainda fico com a igreja que prega a salvação. Eu ainda fico com a igreja que não abre mão da santidade. Nós, do Ministério Nazareno Novo Caminho, como toda a igreja do Nazareno em todo o mundo, nós cremos na salvação através da santidade. Nós pregamos santidade, respiramos santidade, vivemos santidade. Ou procuramos fazer isso. Nem sempre conseguimos estar 100% perfeitos. Só Deus tem essa condição. Mas uma coisa, meu irmão, eu te digo. Buscar a santidade a todo momento. Buscar a salvação e a santificação. Fazer jus à palavra de Deus que você lê e prega. Através da sua vida, através da sua vivência. Através daquilo que você vive no dia a dia. É claro que por alguns momentos, algumas vezes, descemos da cruz. Perdemos a linha. Fazemos coisas que não devemos fazer. Mas como a própria palavra diz aqui nessa lição, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependa e procure consertar o que está errado e voltar para o caminho. Essa é a palavra. Essa é a palavra que eu prego para você hoje. E é isso que eu tento viver o dia a dia. E é isso que eu gostaria que você tentasse viver no seu dia a dia. Deus é contigo. Estará contigo sempre. Desde que você siga esses 3 requisitos. Amém? Fique com Deus. E que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Amém.